Neste vídeo você vai aprender como criar protótipos no Figma, desde o básico até interações um pouco mais avançadas, como animações, carrosséis, alguns pop-ups, e tudo o que eu vou explicar nesse vídeo está incluso nesse protótipo que vocês estão vendo aqui. Vou ensinar como você põe dentro de um mockup, que é esse dispositivo aqui. Vamos criar esses carrosséis, vamos criar esses cards, que eles ficam na posição stick. Até quando o último card ser finalizado, todos sobem. Vamos criar esses botões também, que você pode ativar ou desativar separadamente. Tem esse menu, aqui em cima o menu hambúrguer, que é muito comum. Você clica, ele dá essa animação, entrando na tela do usuário. Você pode fechar clicando aqui fora ou aqui no X. Você pode mudar as telas do aplicativo. Se você clicar em modelos, ele vai para modelos, página sobre, lançamentos. Você vai aprender também como deixar esse header aqui estático, não posição fixa. Então, mesmo que eu role a página, ele continua na mesma posição. E tanto o header como essas informações aqui em cima. Eu vou desde o básico até essas animações que eu acabei de mostrar. E se você achar esse conteúdo interessante, considere se inscrever no canal e deixa o seu gostei aí, que isso me motiva a trazer novos vídeos. Então, no Figma, aqui no lado direito, você tem duas abas, uma específica para o design e a outra para o protótipo. Então, quando você clica aqui em protótipo, o seu vai aparecer dessa forma, provavelmente. Aqui em device, você pode selecionar qual tipo de mockup que vai aparecer quando você for iniciar esse protótipo. O que você selecionar aqui é o que vai aparecer lá na página de protótipo. Então, se eu colocar aqui o iPhone 15, ele já aparece até um preview. Você pode mudar a cor do dispositivo. Você pode colocar ele na horizontal também. E aqui tem diversos dispositivos para você colocar. Ou se não quiser um mockup, você pode selecionar alguma dessas duas opções. Um tamanho customizado ou tamanho do próprio frame. E inclusive, os protótipos, as telas, são conectadas por frames. Que é esse ícone aqui, ó. Se você pressionar o F, isso aqui vai ser um frame. Então eu já tenho esse frame aqui que eu criei. E esse frame, ele tem no design uma largura de 360 pixels. Por quê? Porque o dispositivo que eu vou utilizar é esse aqui, Android Small ou Large. A largura é a mesma, o que muda é somente a altura. Então, selecionando esse Large, por exemplo, quando eu selecionar esse frame e clicar aqui nesse Play, com esse frame selecionado, ele vai abrir essa página do protótipo. Se você pressionar o Shift X, você pode ir modificando o zoom desse mockup. Então já está aqui o protótipo. Se eu vier aqui e atualizar e colocar algum texto aqui, ele automaticamente já adiciona aqui no mockup. E outra coisa interessante é que se você estiver fazendo esse aplicativo em equipe, ou se só você estiver fazendo e for apresentar para um cliente, você pode vir aqui em Share Prototype e você clica aqui em Copy Link. Esse link que foi copiado, você pode enviar para seu cliente e ele já vai ter acesso a essa página aqui. Então ele vai poder navegar pelas páginas, se você colocar interações, para ter uma boa noção de como vai ser o resultado final desse aplicativo ou desse site, seja lá o que for, antes mesmo de ser feita a programação. Mas voltando aqui para a tela principal, em Prototype, quando você seleciona esse frame, você pode vir aqui e clicar em Flow Starting Point. Você clica e adiciona um nome, por exemplo, Home, que é a página inicial. Dessa forma, se você vir aqui no lado e clicar no Play, ele abre o mockup direto aqui na tela de design. Então, se você estiver fazendo na hora, talvez seja mais interessante assim. E aí você consegue ver em tempo real. Você pode inclusive aumentar o tamanho, continua a mesma largura, 360 pixels. Mas você pode aumentar ou diminuir. E quando você adiciona esse Flow Starting Point, aqui na tela do protótipo vai aparecer essa opção. Quando você clica aqui, ele vai aparecer todos os flows, os fluxos, as páginas ou telas. Então, como você já sabe que um frame é basicamente uma página e somente o frame que aparece aqui no protótipo, essa daqui seria uma página, seria a página Home. Se eu quisesse criar uma página sobre, e aqui colocar sobre, então eu adicionei esses dois elementos para simular botões. Então, se eu estou aqui na página da Home, como é que eu faço para clicar nesse botão Home ou nesse botão sobre e ir para a próxima página?
Aqui com o protótipo selecionado, vão aparecer essas opções. Então, por exemplo, você pode clicar nesse mais aqui, clica, segura e arrasta, e você vê que ele está selecionando o frame sobre. Então, quando eu solto, está o frame sobre aqui selecionado, e ele já dá algumas opções nessa interação, como, por exemplo, o trigger. Qual que é o gatilho que tem que ocorrer nesse elemento sobre para mudar de página? No caso aqui está on click. Então, quando eu clicar, vai ocorrer essa ação. E qual que é a ação? Navegar para o destino, a página sobre. E a página é o frame. E também tem as animações aqui, mas só para você entender. No protótipo eu posso até clicar aqui em qualquer lugar, no que ele vai mostrar o que é clicável. Se você clicar aqui em sobre, ele mudou de página, foi para sobre. Só que você vê que ele foi seco, né? Não teve nenhuma animação nem nada, porque aqui em Animation está como instante, instantâneo. Eu posso colocar como push, por exemplo. Aí eu vou ter algumas outras configurações relacionadas a essa animação, como por exemplo o lado. Quando eu clicar, ele vai vir, a página sobre vai vir da direita para a esquerda. Eu posso colocar aqui o tempo em milissegundos e aqui a curva. Você pode tanto colocar algumas que já vem pré-configurada, como você pode customizar, Custom Bezier. Isso aqui tem até no CSS. Então você pode ir definindo aqui um estilo de animação. Eu vou deixar easy in, eu clico em sobre. Agora eu vou animar o botão da home que está na sobre, para quando eu clicar na home, voltar para home. Então eu seleciono aqui o sobre, clico, seguro e arrasto. Já selecionou ali embaixo, eu solto, vai estar lá embaixo esse pop-up. Você traz ele aqui para cima. E ele já deixa salvo as configurações que você acabou de colocar. Então aqui já está basicamente o que nós queremos. Talvez um detalhe seria o quê? Como você está aqui sobre, você não quer que quando clique em Home, ele venha da direita para a esquerda. Porque a Home está no lado esquerdo. Então você pode colocar aqui a direção Right, que ele só vai mudar. Ele vai fazer um pouco mais de sentido. Ó, se eu estou aqui sobre, se eu estou aqui em Home, e você tem outros gatilhos, outros triggers. Então, esse aqui é o on-click. Vou no botão da home, no botão sobre, que está no frame da home. Eu vou trocar para quando o mouse sair, por exemplo, mouse leave. Então, cada trigger pode ter outras configurações. Aqui seria o delay. Então, eu vou passar o mouse por cima do botão da sobre. E depois de 2000 milissegundos, que são 2 segundos, ele vai mudar de página. Então, aqui, passei o mouse por cima de sobre, não está mudando, não cliquei nada, tirei o mouse, vai contar 2 segundos e ele muda de frame. Então aqui tem vários triggers e você pode ir dando uma olhada, porém essa forma talvez não seja a maneira mais otimizada de você fazer isso, principalmente se o seu protótipo tiver vários frames, várias telas. O porquê? Eu vou duplicar aqui esse frame, então eu tenho duas novas páginas, eu vou colocar esses dois em auto layout para ficar melhor. Eu vou ter que vir aqui, duplico sobre, coloco o nome da nova página, duplico novamente, coloco o nome da página lançamentos. Só que aí você já percebeu que eu vou ter que fazer isso de novo aqui em sobre, então posso até copiar e colar. Só que antes eu vou conectar no protótipo. Então modelos, como ele é uma cópia do sobre, ele está conectando aqui na página sobre. Eu tenho que selecionar ele e arrastar para modelos. Mesma coisa aqui no lançamento. Arrastar para lançamento. Beleza, agora estão todos conectando corretamente. Eu posso excluir esses aqui, selecionar todos os frames. E agora, se eu vir aqui em Home, eu posso clicar em Sobre, posso clicar em Modelos, posso clicar em Lançamentos, posso clicar em Home. Só que agora, se eu quiser adicionar outra página, eu vou ter que adicionar outro elemento aqui. Eu vou ter que fazer esse mesmo processo de em todas as páginas, adicionar mais um botão, fazer a conexão novamente com a nova página. E isso, se você tiver muitas páginas, vai fazer você perder muito tempo. Então, qual que é a abordagem ideal?
é você transformar esse auto layout de menu em um componente. Então eu vou tirar aqui, tirei esse layout aqui fora de qualquer frame, eu vou colocar aqui como menu, e aqui em design eu vou vir em create component. E o componente, esse menu, eu posso duplicar ele. Então eu vou copiar esse componente, esse menu, Ctrl C, aqui no frame da home, Ctrl V, e ele aparece aqui, você vê que a borda dele é roxa. Isso é indicando que ele é um componente. E aqui no canto esquerdo você vê que esse menu que está aqui em cima, o ícone dele está preenchido. Isso significa que ele é o componente pai. E esse menu aqui, que é a cópia, o ícone dele está vazio. Então significa que ele é um filho. Então o que eu modificar aqui nesse menu, que é o pai, aqui em sobre, por exemplo, colocar outra, já vai automaticamente refletir no filho. Porém, no filho, se eu alterar aqui alguma coisa nele, não vai refletir no pai. Eu posso simplesmente copiar novamente, vir aqui em sobre, modelos, lançamento, Ctrl V. Cada frame agora tem o seu próprio menu e o protótipo ele já está conectado corretamente. Então, se eu quiser adicionar mais um elemento aqui, em modelos, Ctrl D para duplicar, outros, e no protótipo eu vou selecionar aqui o frame. No protótipo, outros está conectando com modelos, porque foi o que eu dupliquei. Mas se eu criar uma página, outros, eu vou simplesmente vir aqui no componente pai, selecionar modelos, protótipo, clicar aqui nessa seta e arrastar para outros. E feito isso, todos esses outros componentes em todas as páginas vão estar conectados corretamente. Então você vê que está vindo direto para outros. Esse aqui também, porque eles estão herdando tudo do componente pai. Agora, sobre o posicionamento dos elementos aqui nos protótipos. Eu colei esse header e eu colei esse detalhe aqui em cima também, simulando um dispositivo. E todos os elementos aqui no Figma, por padrão, eles vêm com o comportamento de seguir o frame. Então, quando eu rolo a página um pouco para baixo, você vê que todos os elementos estão seguindo o frame. Porém, no caso do header e desse detalhe aqui em cima, é interessante que eles estejam sempre aparecendo aqui na tela. Então, eu posso fazer isso selecionando eles dois. Com eles dois selecionados, eu venho aqui em Prototype. Scroll Behavior, comportamento do scroll, você pode vir em Position, você muda para Fixed. Ele vai permanecer no local. Então, quando eu rolo a página, esses dois elementos permanecem sempre nesse mesmo local. Então, aproveitando que estamos aqui nesse header, vamos criar esse menu e dar essa animação e vamos colocar também a opção de fechar no X ou clicando fora do menu. Eu não vou recriar esse menu porque ele é basicamente um auto layout, então ele não é um frame, ele é um auto layout e dentro do auto layout tem esses elementos, que são basicamente textos e esse botão, ele é um frame que tem um X dentro. Se você não estiver entendendo muito bem o que é isso aqui, estiver meio confuso, eu te aconselho a você entrar no canal e assistir um vídeo, uma aula de 30 minutos mais ou menos, e lá eu explico o básico do Figma e falo bastante desse auto layout, que é muito importante nessa ferramenta. Então aqui é simplesmente um auto layout e esses elementos dentro. Esse auto layout está fora do frame. E o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui esse menu hambúrguer, que é um auto layout também. Eu vou vir aqui em Prototype. Eu vou clicar nesse mais e vou arrastar até esse menu mobile. Então eu já conectei o menu hambúrguer aqui com esse menu mobile. Eu vou selecionar aqui a linha que está fazendo essa conexão para modificar o tipo de interação. Então no clique, ao invés de mudar de página, ele vai abrir um overlay. Eu vou selecionar Open Overlay. O overlay qual que é? É o menu mobile, que está aqui no lado. Qual que vai ser a posição? Vai ser no topo e na direita. Eu deixo essa opção de fechar quando clicar fora, porque se eu clicar fora do menu mobile, quando ele estiver aberto, vai fechar. E o background é para dar aquele aspecto de que tem alguma coisa em cima da página. Então eu coloco aqui o background, cor preta, com 80% de opacidade. A animação está instantânea, então eu vou dar o play aqui no protótipo, eu vou clicar aqui no ícone do menu e ele vai abrir instantaneamente, sem animação.
Se eu clicar aqui fora, ele fecha, porque nós selecionamos lá. Só que eu quero adicionar isso com uma animação, para ficar melhor. Então a animação vai ser essa Move In. Aqui eu vou querer que ele venha da direita para a esquerda, e a duração vai ser 150 milissegundos, e a curva vai ser Easy In and Out. Você tem um preview, passa mais em cima você vê como vai aparecer. Agora sim, quando eu clicar nesse menu, ele faz essa animação. Se eu clicar aqui fora, ele fecha. Só que nós também queremos adicionar uma funcionalidade para esse botão de fechar esse menu. Então o que é que nós vamos fazer? Eu estou com ele aberto, se eu clicar aqui nada acontece. Eu venho nesse X, seleciono aqui o frame, o quadrado. Eu vou puxar ele. E quando eu puxo, você vê que já aparecem duas opções aqui em cima. Porque o Figma já entende que esse Auto Layout Menu Mobile é um overlay. Então, eu posso selecionar aqui Back ou Close Overlay. Então, solta aqui em cima do Close Overlay. Então, eu posso clicar aqui fora ou aqui no X. E ele já vai fechar, fazendo a animação ao contrário do que você definiu. Agora, vamos fazer aquele efeito de carrossel. Aqui eu simplesmente colei esses elementos. Aqui é um Auto Layout. Esse Auto Layout tem 328 de largura, porém dentro dele tem outros elementos. Tem mais 3 cards aqui no lado. Só que se você vir aqui no protótipo, você vê que ele não vai para o lado. Então, para você adicionar esse efeito de carrossel, você vem nesse container, o container carrossel, e tem esses 3 cards dentro. Eles estão um ao lado do outro por conta do posicionamento que nós colocamos na horizontal. Essa opção só tem ela porque é um auto layout. Novamente, na aula que tem aqui no canal eu explico melhor essa parte. Então, selecionando esse carrossel, que é esse container, você vem em Prototype. E aqui no Overflow, você coloca como horizontal. Por padrão, ele vem como não rolagem, no scrolling. Você põe como horizontal. E você vai poder fazer o scroll na horizontal. Então ele já dá esse efeito aqui de carrossel. A mesma coisa aqui para o menu. O padrão não dá para movimentar ele, porém, como isso aqui é um componente, eu vou vir aqui no menu que é o componente Py, em Overflow vou colocar como horizontal, e ainda assim ele não vai funcionar. Por quê? Porque esse menu, ele está como, aqui em Design, o width dele, a opção de largura está como Hug. Então ele está abraçando os elementos dentro do container. O que eu tenho que fazer é diminuir e colocar como fixo. Então eu vou diminuir aqui um pouco e vou colocar na mesma largura que esse carrossel. Então tá 328. Então os containers estão com 328 pixels e agora sim o scroll aqui no menu vai funcionar. Agora voltando para o assunto das posições aqui no protótipo, vamos criar agora esses cards que eles ficam com a posição stick. Então o header tem a posição fixa e esses cards vão ter a posição stick. Eles vão grudar aqui na tela e você vai fazer a rolagem, vai ficar um em cima do outro com essa distância aqui, e quando ele chega no final, todos são cobertos e a página continua rolando para baixo. Então aqui dentro do frame home, nós vamos criar esse frame stick. Então seleciono Home, pressiono F, clica aqui dentro e a largura vai ser a mesma, 328 pixels. Então como tem a régua aqui, eu posiciono, arrasto, 328 pixels. Esse frame eu vou colocar o nome de stick. Eu vou colocar uma cor nele só para vocês verem onde ele está. E dentro desse frame stick eu vou criar outro frame, Ctrl C, Ctrl V. Tem o stick aqui, eu vou colocar como card container. E vou colocar o frame dentro do stick. E vou colocar a cor dele red, para dar uma diferenciada. E é dentro desse frame card container que eu vou colocar esse auto layout, que é o primeiro card, dentro. Então selecionei o card container, Ctrl V. E agora o que eu vou fazer é duplicar esse card container. Então vou duplicar e vou copiar e colar
Uma dica é você, exemplo, você tem esse card aqui, você copiou ele, você quer colar esse card dentro desse frame, card container, na mesma posição que esse card anterior. Só que se você copiou, se você der um Ctrl V aqui, você vê que o card que você copiou, ele vai sair dentro do outro card que tinha. Então, como é que você cola no mesmo local sem ser dentro? Você pressiona o Ctrl e pressiona o Shift. Então, Ctrl Shift V, você vê que ele colou em cima e ele está fora do card anterior. Então, eu venho aqui e só apago o card anterior. Eu vou aumentar a altura aqui do frame stick. Está com a rolagem normal. O que você tem que fazer para dar esse efeito é você vem aqui no Frame Stick e seleciona o Card Container. Pressiona o Ctrl, seleciona todos. Aqui em Prototype, você vem em Position, coloca como Stick. Só de fazer isso, você vai ver que ele vai dar esse efeito. Só que você vê que a altura que ele foi, ele está até embaixo do header. Porque a distância aqui do topo, ela é definida pelo Card Container, que é o frame que está dentro do stick. Então é aqui que você tem que definir qual que vai ser a distância. Então vai ser mais ou menos aqui mesmo. Eu posso simplesmente selecionar esse card, pressionando o Ctrl, clico e arrasto até aqui em cima. Agora sim, quando eu chegar aqui, ele já vai dar o efeito, ele já para e vem o próximo. Só que você vê que o próximo ele vai continuar e vai passar direto e só vai parar lá em cima. Por quê? Porque novamente ele está considerando esse tamanho. Por isso que nós temos que aumentar aqui também. Então, o que é que eu faço? Eu vejo qual que é o tamanho desse card container, que é o primeiro. Tamanho em relação à altura. Esse height é 544. Vou deixar 540 para ficar melhor. Se esse daqui é 540, o de baixo vai ser 530. Vou aumentar aqui um pouco o frame stick. Vou trazer para baixo. E esse aqui vai ser 540, o outro é 530, esse é 520. 520 de altura. Só que você vê que eles estão muito distantes, né? Esses cards um do outro. Nós queremos mais ou menos aqui, ó, uns 16 pixels. Então eu venho aqui, arrasto um pouco, seleciono o container aqui de cima e vamos lá de novo. E vamos supor que tá certo aqui, tá 32 pixels. Deve ser mais ou menos isso mesmo. Agora, quando eu vim aqui, quando eu chegar aqui no topo, ele vai parar. O outro já vem logo em seguida. Só que você vê que ficou ao contrário. Os 10 pixels ali do 520, 530, 540 ficou para baixo. Porque eu coloquei na ordem errada. Então, esse primeiro, ele que é o 520. O segundo é o 530. E o terceiro que é o 540. Agora sim, chegou no topo, ele vai até aqui o final. Parou ali, faltando 10 pixels para ficar um em cima do outro. Lá vem o próximo, mais 10 pixels e aqui é o final. Só que você vai ver que eu vou continuar subindo e ele não vai. Por quê? Porque ainda falta o stick, o frame stick. Então você vê que ele vem aqui atrás, ó. Beleza, chegou aqui atrás, aí ele continua. Então nesse frame stick você simplesmente diminui a altura e coloca ele bem aqui. Quando eu for, que eu tiver aqui, chegando no final, ele já vai direto, fechando tudo e continuando a rolagem normal. Selecionar o frame stick, colocar ele aqui um pouco para cima e vou tirar essas cores aqui que eu coloquei só para deixar o entendimento melhor. Então é assim que você faz esse efeito de stick aqui no Figma. Agora vamos criar esses botões interativos. Quando você clica, ele dá esse efeito. Infelizmente, não tem muito o que você fazer com esses botões. Então, por exemplo, se você tem esse botão e você quer que quando você clicar e ativar, aparecesse uma seção aqui embaixo, ou então mudasse alguma informação no protótipo,
infelizmente não dá para fazer esse nível de interação, pelo menos ainda não. Mas de qualquer forma, mesmo com as limitações, é interessante você colocar isso aqui para ilustrar. Quanto mais próximo você puder chegar do resultado final, quando já estiver programado na web, aqui no protótipo, melhor vai ser, tanto para o cliente final, como para os desenvolvedores. Eles já vão ter uma noção exata de como é que vai ficar cada elemento na página. Então, para esses botões, vamos primeiro criar os elementos, para depois fazer essas animações. Então, eu vou criar um retângulo simples. Pressionei o R, criei o retângulo. Vou adicionar o arredondamento completo. Ctrl C, Ctrl V. Eu já dupliquei esse elemento. Agora eu vou diminuir um pouco o tamanho dele e vou centralizar ele com o elemento abaixo. Vou diminuir até fazer um círculo perfeito, 19 pixels em cada lado. Troquei a cor do círculo. Agora com os dois selecionados, Shift A para adicionar um auto layout. Agora, como é um auto layout, vou colocar desativado o nome do auto layout. Agora eu posso centralizar ou colocar aqui na direita. Beleza, tá esse auto layout. Agora eu vou duplicar esse aqui para fazer o ativado. Então Alt mais Shift, clica e arrasta para a direita. Vou colocar ele aqui na direita e vou colocar o nome ativado. Vou diminuir a largura para ficar mais interessante, mais ou menos aqui. 54 pixels, aqui também. Eu vou selecionar aqui o botão, clico nesse mais, arrasto até o ativado. O trigger vai ser num clique mesmo. A ação, ela vai ter que ser essa Change to, que é mudar para. Só que ela não está disponível aqui, porque essa opção só é disponível quando os elementos estão dentro de um componente. Então nós temos que transformar esses dois auto-layouts aqui em um componente. Então com eles dois selecionados, os dois auto-layouts, eu venho nesse ícone aqui do componente, clico aqui na seta para baixo e clico em Create Component Set. Vou colocar o nome desse aqui como desativado/ativado. E agora, como estão dentro desse componente, eu vou vir aqui em Prototype, vou selecionar e já liberou a opção Change to. No clique, vai mudar para a propriedade, que é o ativado. A animação, vamos colocar esse Smart Animation, vai ser Easy In e 150 milissegundos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no ativado, então clico nele, arrasto para o desativado. No clique, vai mudar para desativado, Smart Animation, Easy In, 150 milissegundos. Agora eu vou copiar esse desativado e vou colocar ele aqui dentro do frame. Eu vou selecionar o frame e abrir o protótipo. E você vê que quando eu clico no botão, ele já está fazendo essa animação. Tem outra dica também, que é bem simples, mas vai ajudar muito se você não conhecer ela. Vamos supor que você quer aumentar o tamanho desse botão. Ele é um auto layout, certo? É um componente, mas é um auto layout. Se você clicar aqui, pressionando Shift e tentar aumentar ele, você vê que a bola aqui dentro continua a mesma coisa. Para você conseguir aumentar tudo junto, você pressiona o K ou vem aqui embaixo e seleciona esse Scale. Com esse Scale selecionado, você pode agora aumentar, ele já aumenta tudo. Todo o auto layout, todos os elementos que tiver dentro desse auto layout vão aumentar de tamanho proporcionalmente. E quando você tiver terminado de mexer aqui no Scale, é só pressionar o V e ele já muda aqui embaixo. Então é isso, recapitulando. Você aprendeu a criar esses elementos, a modificar o posicionamento para deixar fixo. Você aprendeu a criar esse menu mobile com animações e interações. Aprendeu a criar esse carrossel na horizontal. Aprendeu a como mudar as páginas com essas animações. Aprendeu a criar esse efeito aqui de stick e entendeu o funcionamento dele. Aprendeu a criar esse botão que ativa e desativa. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você aprendeu algo novo, deixa seu like aí, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até!